professor que dá aulas em grupo, ele tem tem que ter esse pensamento. Ele tem que ter aulas muito boas, que proporcionem resultados incríveis, ele tem que ser valorizado pelo seu aluno, consequentemente, ele tem que ter um número X de aluno que ele determine no resultado que ele quer chegar. Então, pegando ali 40 alunos a R$500, vai dar R$20.000 no final do mês. Então, são 40 alunos a R$500 de mensalidade, que dá R$20.000 por mês. Se pega uma pessoa que só quer particular, ele vai ter uma quantidade máxima de alunos que ele vai ter por mês, porque a agenda dele vai encher, ele não tem condições. Esse número de aulas que eu falei particulares, então, você pegar aí 20 alunos particulares que você tenha por mês, então são 20 alunos a R$200, isso dá 4.000. Tá? 4.000 por aluno se tivesse uma aula. Se esse aluno fizer 4 aulas ou 5 aulas, cada aluno desses fizer 5 aulas no mês, isso dá R$20.000. Eu sou Dani Borges, idealizador do Personalize, e tenho como grande objetivo fazer com que você, professor, seja muito mais valorizado e, consequentemente, além de ser mais valorizado, que você possa ganhar mais mensalmente. Eu coloquei a meta para você de R$20.000 por mês. Acho que não estaria mal para cada um de vocês. E, ao mesmo tempo, além de ser mais valorizado, além de conquistar sua independência financeira, tendo uma arrecadação mensal grande, eu queria que você mudasse a sua história como professor da yoga. Esse é o meu grande objetivo, é isso que eu desejo. E o tema de hoje é aulas particulares ou em grupo, o que nos traz mais resultado? Então, é disso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que a gente vai conversar. E uma pergunta que eu venho repetindo em cada um dos conteúdos que eu gravo, em cada uma das lives que eu faço, qual é o seu objetivo? Eu acho que, para responder a pergunta do tema da live de hoje, o que traz mais resultado, qual é o seu objetivo? O que você almeja como professor da yoga? Por que essa pergunta ela é tão importante? Porque se você almeja um resultado em número de alunos, então, muito provavelmente, o seu resultado, aquele objetivo que você tem, vai ser mais alcançado com aulas em grupo. É óbvio, é nítido, mas é importante a gente fazer essa reflexão. Sempre é importante a gente fazer essa reflexão. O que é mais viável? É mais viável a gente fazer aulas em grupo, em que eu vou abraçar ali 10, 15, 20 pessoas por turma, ou fazer a aula personalizada para 1, 2, 3, vai em cada aula. Então, se o meu objetivo principal é ter um número grande de alunos, a resposta dessa primeira pergunta que eu fiz, ela vai ser a resposta de qual é o caminho que você deve seguir como professor. Agora, se o meu objetivo é financeiro, não necessariamente. Eu posso ter um resultado financeiro com poucos alunos particulares e talvez eu vou ter um resultado realmente parecido com esse com muitos alunos em grupo. Tá? Vamos colocar uma média. Então, se eu tenho 5 alunos particulares que me dão aí um resultado mensal de R$2.000 cada um desses alunos por mês, eu tenho R$10.000 no final do mês. Quantos alunos eu preciso no meu espaço ou algo parecido para que eu tenha na minha escola, para que eu chegue a esse resultado de R$10.000? Então, vamos pegar, se uma média aí é R$400, eu vou precisar de 50 alunos. Então, são 50 alunos que são 25 alunos que vão me fazer chegar ao resultado desses 5 alunos particulares. É um número, é uma conta básica, uma conta simples. Então, por que é importante você ter muito claro qual é o seu objetivo? Porque pode ser número de alunos, pode ser resultado financeiro, pode ser independência financeira, pode ser impactar a vida de pessoas, não importa. Se você estiver impactando de vida de 2, você vai estar muito feliz. Se você perceber que você conseguiu transformar a vida de 2 pessoas, você vai estar muito feliz. Então, quando você me responde essa pergunta, é mais fácil a gente chegar num consenso de como, onde, qual é a forma que a gente está conduzindo esse processo de realização. É muito mais fácil a gente entender
qual é a linha de raciocínio que vai nos trazer melhores resultados. Então, voltando a frisar, se o seu grande objetivo é ter um número expressivo de alunos, um número muito grande de alunos, é nítido. Alunos particulares vai ter um momento que você vai encerrar ali as vagas, não tem como. Né? Então, alunos particulares, se o seu objetivo é ter muitos alunos, aulas particulares, elas podem não chegar ao resultado que você deseja. Ela pode te fazer não chegar ao resultado que você deseja. Dani, mas como isso? Porque eu tenho um perfil de dar muitas aulas, eu quero dar muitas aulas, eu trabalho de segunda a segunda, se eu precisar dar 12, beleza. Então vamos fazer umas contas rápidas para você entender a lógica. Se você é um professor como eu, tá? Um professor como o Dani, que gosta de dar muitas aulas por dia, vamos colocar aí 8 aulas por dia. 8 aulas por dia, de segunda a sexta, você vai pegar aí alunos que fazem... São 4 alunos que fazem, ou 8 alunos que fazem 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, então são 8 alunos. Segunda e quarta. Então você tem 8 alunos. Você tem mais 8 aulas, segunda, quarta e sexta. Então você tem mais 8 alunos. E aí, isso já dá bastante gente, bastante horário. Aí você pega mais sábado e domingo, você coloca lá mais 3 aulas no sábado, 3 aulas no domingo. Alunos diferentes, fazem uma vez por semana. Então, você tem aí mais 6 alunos. Então, 8 com 8 dá 16, com 6 dá 22. O máximo número de alunos que você conseguiu atingir são 22 alunos. Se o seu grande objetivo de vida como professor é conseguir levar o seu conteúdo para um número expressivo de gente, então a gente tem um dilema. Porque aí o que acontece? Eu consigo chegar no máximo a 22, chutando alto aí 30 alunos particulares. Então, são 30 alunos particulares por mês. Agora, se eu tenho acesso a um grupo e o meu objetivo é atingir o maior número possível de pessoas, então a gente tem uma vantagem em dar aulas em grupo. Se o meu objetivo, agora eu mudo o objetivo, já não é mais a quantidade de pessoas. O meu objetivo é impactar pessoas, não importa, é transformar. Se eu estiver transformando a vida de 5 pessoas, eu vou estar feliz. Se eu estiver impactando a vida de 20 positivamente, eu vou estar extremamente feliz. Se eu estiver impactando a vida de 100, eu vou estar feliz também. Eu já travei contato com vários professores que têm essa característica. Não necessariamente querem um número X de alunos. Então, o impactar positivamente, ele pode ser impactado com as aulas particulares, com as aulas em grupo. Tanto faz. Aí vamos para um outro objetivo. Olha que importante a primeira pergunta que eu fiz aqui na live. Qual é o seu objetivo como professor? Que provavelmente o do Rafa é diferente do meu, que o da Ana é diferente do meu, que o do outro Rafa também é diferente do meu, que o da Fabi é diferente do meu. Então, cada um tem o seu objetivo. Aí, digamos que o seu objetivo seja independência financeira. Digamos que o seu objetivo seja realmente proporcionar um resultado diferente, como profissionalmente falando. Então, que realmente você consiga chegar num resultado incrível financeiro no final do mês. Tá, então aí eu vou ter que rever. Olha, olha aquela conta que eu fiz agora há pouco. Se você tem um número, se você tem um perfil de professor que dá muitas aulas por dia, muitas aulas na semana e muitas aulas no mês, como eu, então você com 30 alunos, e olha que eu estou chutando alto aí, 30 alunos particulares, segunda a segunda dando aula, você vai, no final do mês, você vai ganhar muito bem. Para aulas em grupo, você vai ter que fazer um trabalho também muito bom, ter uma divulgação para alunos de grupo, uma quantidade expressiva, que te paguem um valor, e aí nessa conta, o que eu fiz? Para chegar num mesmo resultado, lá, se for esse cara que tem 30 alunos na semana e que tem 30 alunos e que dá várias aulas na semana, então, se você pega um cara como esse, se for a fazer a comparação com com um professor que dá muitas aulas em grupo, então aí esse aluno de grupo ele vai ter que ter uma quantidade expressiva de alunos, por volta aí de 30 alunos, 40 alunos por mês, então alunos ali que pagam a mensalidade de 40 pessoas,
E, além disso, uma mensalidade de R$ 500. Então, a entrega dele tem que ser uma entrega muito boa, porque tem que ser uma entrega que ele proporcione esse resultado expressivo na vida desses 30, 40 alunos, que eles valorizem. Então, por isso que eu falei que o meu objetivo é fazer com que você, professor, seja valorizado. E a partir do momento que o professor é valorizado, ele consegue cobrar mais a sua mensalidade. Então, um professor que dá aulas em grupo, ele tem tem que ter esse pensamento. Ele tem que ter aulas muito boas, que proporcionem resultados incríveis, ele tem que ser valorizado pelo seu aluno, consequentemente, ele tem que ter um número X de aluno que ele determine no resultado que ele quer chegar. Então, pegando ali 40 alunos a R$ 500, vai dar R$ 20 mil no final do mês. Então, são 40 alunos a R$ 500 de mensalidade, que dá R$ 20 mil por mês. Se pega uma pessoa que só quer particular, ele vai ter uma quantidade máxima de alunos que ele vai ter por mês, porque a agenda dele vai encher, ele não tem condições. Esse número de aulas que eu falei particulares, então, você pegar aí 20 alunos particulares que você tenha por mês, então, numa mensalidade, mais ou menos ali, uma hora-aula de R$ 200, então, esses alunos vão fazer quantas aulas no mês? Então, são 20 alunos a R$ 200, isso dá 4 mil. Tá? 4 mil por aluno se tivesse uma aula. Se esse aluno fizer 4 aulas, ou 5 aulas, cada aluno desse fizer 5 aulas no mês, isso dá R$ 20 mil. Tá? Só que 20 alunos fazendo 5 aulas no mês, são 100 aulas, dá 25 aulas por semana. Segunda a segunda são 5 aulas por dia. Então, será que você é um professor que tem esse perfil? Então, é muito importante. A primeira pergunta que eu te fiz, ela é muito importante, que é, qual é o seu objetivo como professor? Se o seu objetivo é financeiro, eu te demonstrei aí, financeiramente, o que você tem para fazer? Se o seu objetivo é em número de alunos, a resposta está clara. Se é em número de alunos, você quer impactar a vida de muita gente, só com as aulas particulares, apenas com as aulas particulares, você não vai conseguir. Porque você vai ter um número máximo de alunos que você consegue atingir. Então, as aulas em grupo, elas vão responder muito maior, vai ser uma resposta muito mais clara e muito mais direta em cima daquilo que você tem como proposta, como objetivo. Agora, se o seu objetivo é independência financeira, pode ser atingido com as aulas particulares, pode ser atingido com as aulas em grupo, o trabalho é diferente, então você vai ajustar ali qual é a forma melhor para que você tenha esse resultado, para que você atinja esse resultado. E dentro dessa lógica, o Personalize ele vem como ele encaixa perfeitamente como uma luva. Por quê? Porque o Personalize em si, tudo que eu venho trazendo aqui de conteúdos para vocês, ele vem para te dar essa base, esse respaldo de fazer um trabalho incrível, seja com as aulas em grupo, seja com as aulas particulares. Ou seja, em desenvolver workshops, por exemplo. Então, tem vários alunos meus que estão agora na onda de desenvolver workshops. Incrível! Pode gerar independência financeira? Pode. Pode gerar um resultado de 20K por mês? Pode. Pode impactar na quantidade de pessoas que você trava contato e, consequentemente, você impacta positivamente? Pode também. Então, existem várias formas de chegar. O tema da live era a discussão, uma pergunta que é muito corriqueira. Ah, Dani, para chegar num resultado expressivo, eu preciso, e aí eu estou falando do resultado financeiro, eu preciso dar aulas particulares. Não necessariamente. O trabalho é diferente, o trabalho é maior, é menor. Depende. Se você já tem os seus horários de aula no seu espaço, ou aquele local que você dá aula, e você consegue agregar mais pessoas pagando 400, 500 reais por mês, é diferente do que eu ter um trabalho de valorizar uma hora-aula de 200, 300 reais a hora-aula. É muito diferente. É mais, é menos? Não, não é mais ou menos, é diferente. Então, você vai ter que se especializar em cada um deles. Você vai ter que se especializar em aulas particulares, você vai ter que se especializar em aulas de grupo. Ambos podem gerar um excelente resultado, assim como outras formas, que eu já trouxe aqui em vários conteúdos,
formas diferentes de você aumentar a sua arrecadação. Formas diferentes de você levar o seu conhecimento, levar aquilo que você acredita para um número mais expressivo de pessoas. Então, isso tem que estar claro. Por isso que eu começo com essa pergunta. Qual é o seu objetivo? A partir do momento que você tem isso, ótimo. Então, já tem isso mais claro. Dani, então quais são essas grandes diferenças entre aulas particulares e aulas em grupo? Eu vejo o formato de pensamento, então, o mindset gerado pelo professor, ele é igual. Na minha concepção, ele é igual, ele vai ser gerado igual. Eu tenho que proporcionar um excelente resultado para aqueles alunos, particulares ou em grupo. Então, esse mindset, ele tem que estar presente o tempo inteiro. Quais são os grandes erros que eu enxergo quando há esse momento, um momento meio que é um momento de decisão? Para onde eu vou? Eu vou dar aula particular ou eu vou dar aula vou dar aula em grupo? Ou vou fazer os dois? Qual é um momento de decisão? O que eu tenho? Qual que é o grande erro? As pessoas, elas tendem a achar que a aula particular, ela pelo ser um caminho um valor mais alto de aula, então há uma tendência, e isso é um erro, do professor achar, eu vou por esse caminho porque é o mais fácil. E isso é um erro. Dani, como assim é um erro? Eu quero ter independência financeira, eu estou vendo que esse caminho, eu tenho a chance de cobrar mais. Por que é um erro? Porque, como eu falei agora, você tem que se especializar em dar aulas particulares, porque o perfil de alunos é diferente, porque a forma de dar aulas é diferente do que uma aula em grupo. Tá? O mindset é o mesmo, mas o perfil dos alunos, o perfil de aula é diferente. Então, se você realmente deseja fazer um trabalho incrível com particular, você precisa se especializar nele. E não necessariamente é o seu perfil de professor. Eu tenho entrado em contato e tenho ensinado muitos professores atualmente que, assim, eles estão se desenvolvendo incrivelmente em aulas de grupo. De uma maneira incrível mesmo. Mas são pessoas que têm dificuldade em dar aulas particulares. Por quê? A linguagem é outra, o perfil é outro, o público é outro. O que você vai trazer de informações talvez seja diferente do que você traz em grupo. Tá? Então, quando a gente tem essa lógica, quando a gente consegue pensar dessa forma, a gente começa a definir. Por isso, um dos pontos principais, eu falei do objetivo como professor, mas é também definir o seu perfil de professor. Eu já fiz conteúdo aqui sobre isso. Já fiz conteúdo no Personalize. Então, você definir qual é o seu perfil de professor. Quando você tem o seu perfil, o seu objetivo, é mais claro para você traçar uma estratégia. E aí você começa a entender, cara, eu vou para aulas em grupo ou vou para aulas particulares? Respondendo a pergunta da live, para mim, ambos trazem resultados. Ambos trazem resultados incríveis. O meu perfil, aí falando de mim, o meu perfil Daniel, eu não tenho preferência. Eu gosto amo dar aulas particulares e amo dar aulas em grupo. E não abriria mão de nenhum dos dois casos. Então, isso para mim é muito, muito nítido. Mas por quê? Porque eu fiz esse autoestudo anterior. Para mim, tanto faz. Mas eu tenho travado contato com muitos professores que não gostam de dar aulas particulares, não gostam. Para eles faz mais sentido ter lá um grupo de 5, de 10, de 15, de 20 pessoas. Faz muito mais sentido. Eles não se sentem à vontade em estar um a um. Assim como eu tenho vários professores que eu treino que se sentem muito mais à vontade em dar um trabalho para aquela pessoa, exclusivamente para aquela pessoa. E aí isso faz mais sentido. Essa lógica para esse professor faz mais sentido. Então, respondendo a pergunta diretamente, qual traz mais resultado? Os dois. Escolha em cima dos seus objetivos e do seu perfil. Tá? Não, é assim, ó, não há melhor ou pior. Há o certo e o errado se não tiver encaixado com o seu perfil. Como assim, Dani? Fala um pouquinho mais disso. Então, vamos pensar assim. O certo e o errado, ele vai existir quando você está agindo de uma forma que não te satisfaz.
Se eu for um professor que eu não me satisfaço com a aula individual, não gosto, me dá até arrepio de ter que dar aula particular para uma pessoa só, uma aula para uma pessoa só. Então, se eu for esse tipo de professor, se eu tiver esse perfil de professor, se eu for pelo caminho de o particular me paga mais, está errado. Isso está errado. Ao mesmo tempo, se eu falar assim, o meu perfil de professor é um perfil de aulas em grupo. Só que eu quero fazer aulas em grupo do meu jeito. Eu não sou receptivo. Esse também é um caminho errado. Então, eu escolhi a aula em grupo porque é o meu perfil, e eu atinjo mais pessoas. Digamos que o meu objetivo seja atingir um número expressivo de pessoas. E aí, o que acontece? Eu não sou receptivo para um grupo de pessoas. Eu quero fazer do meu jeito. Qual que é a tendência? Você não vai conseguir ter uma quantidade expressiva de alunos naquelas turmas que você dá. E aí a gente tem um dilema. Aí é errado também. Então, o que traz mais resultado? 1, você saber seu objetivo. 2, você ter muito claro o seu perfil. 3, você individualizar o seu trabalho. Tá? Quando você individualiza o seu trabalho, não importa se em grupo ou em aulas particulares, quando você individualiza, você gera mais resultados para as pessoas que você está ali ensinando, que você está ofertando o seu serviço. Então, que você está ofertando o conhecimento, o conteúdo que você tem sobre o yoga que você ensina. Quando você gera mais resultado, você é mais valorizado, e aí isso vai gerar mais o resultado que você busca. Seja ele independência financeira, remuneração mensal maior, 20 mil reais por mês, seja transformar a vida de mais pessoas, seja eu tenho como objetivo que as pessoas me valorizem, que as pessoas olhem para mim com um olhar de admiração como professor, sei lá. Então, assim, é isso. Quais são os seus objetivos? Quando você for valorizado por um número X de pessoas, 1, 2, 3, 5, 10, 100, não importa, isso começa a se espalhar e o seu resultado chega com mais clareza, chega com mais punch. Tá? Então, para mim, esse é o passo a passo. Eu tenho que ter claro meu objetivo, meu perfil, depois disso, enxergar a individualidade como uma coisa muito expressiva, o que vai gerar valor, e aí, já a partir do valor, o resultado vem. O resultado que você traçou lá no primeiro item, que era o objetivo, ele é alcançável. Tá? Então, depende de quem? Depende de você. Exclusivamente de você. Tá? O certo e o errado, que eu falei, melhor ou pior, não tem. Todos os caminhos são bons, desde que estejam condizentes com o que você traçou. Aí sim acontece o certo e o errado. Se eu tracei uma coisa, mas eu estou indo pelo outro caminho, porque é um caminho mais curto, está errado. Por isso que, assim, quando se fala de grana, que se fala de arrecadação, mas eu sou professor de yoga. Cara, não tem problema nenhum, é minha profissão. Agora, se eu faço pela grana, está errado. Se eu fizer pela grana e não fizer porque eu realmente acredito no que eu faço, está errado. Aí, o melhor ou o pior vai aparecer. Aí, o certo e o errado vai aparecer. Porque eu não estou fazendo com a intenção correta. A intenção é pela grana, o meu aluno vai saber que é pela grana. Nada que você faz exclusivamente pensando no resultado financeiro, exclusivamente, na minha concepção, ele gera um resultado extremamente poderoso. Né? O que traz mais resultado? O que traz mais resultado é você mostrar a sua essência para o seu cliente, para o seu aluno. O seu aluno ele tem que perceber que o seu objetivo, o seu perfil, ele mantém uma ética. Ele mantém a sua ética, os seus valores estão presentes. Então, quando o seu aluno percebe isso, acaba sendo algo diferenciado, acaba sendo algo mais expressivo. O seu aluno ele entende, ele enxerga.
O que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Eu estou reproduzindo o que os meus alunos, nesses 20 anos, me falam. O grande diferencial dos professores, e não é só meu, pessoas da minha equipe, o grande diferencial dos professores é quando o aluno consegue enxergar que aquilo que o professor está fazendo, está falando, está ensinando, é verdadeiro, é genuíno. E isso só é assim quando o professor está muito convicto do grande objetivo que ele tem de vida, está convicto do que ele acredita, ele tem um perfil de profissional, então ele não está se forçando a nada. Muitas vezes eu vejo muitos profissionais, muitos professores se forçando a algo. O Dani é assim, então eu vou trabalhar daquele jeito. O Dani faz isso, então eu vou fazer daquele jeito também. O Dani trabalha com aulas particulares, então eu vou trabalhar com aulas particulares. Não, cara, não é. Não necessariamente. Você, professora, não necessariamente. Tá bom? Então, eu lembro das minhas dificuldades, as dificuldades que eu tinha. Eu falei aqui de aulas particulares e aulas em grupo. Eu lembro das dificuldades, contando um pouco da história, para você entender um pouco mais do que eu já passei. Eu lembro das minhas primeiras aulas particulares, foi uma porcaria. Desculpa a palavra, foi uma merda. As minhas primeiras aulas particulares. Por quê? Porque eu não entendia a lógica, eu não sabia, não existia, ninguém dava aula particular. Então, eu não sabia como era dar uma aula particular. Consequentemente, os resultados foram ruins. Hoje, a minha equipe é uma equipe especializada em aulas particulares. Por quê? Porque de tanta cabeçada que eu dei, eu ensinei. Eu ensinei muitos, ou a maioria, ou todos da minha equipe, a dar aulas particulares. Aí eles pegaram o jeitinho deles, as características, e foram melhorando ainda mais o resultado. Mas as aulas particulares, no início, eram terríveis. Dani, como assim terríveis? Terríveis. As minhas aulas particulares eram muito ruins. Eu não sabia dar aula particular. Por isso que eu falei, é um outro perfil, é um outro público, é um outro pensamento, são outras palavras, são outras frases, são outras formas de você chegar com o seu conteúdo. Tá? Eu lembro, assim, contando brevemente, assim, histórias, cases, eu lembro de uma aluna particular que fez aula comigo há muito tempo, hoje ela não faz mais. Ela fez aula particular por muito tempo. E eu lembro que o erro nem foi meu, mas eu lembro dela, e nem ela, foi uma secretária dela, entrando em contato com a minha escola para pedir aulas particulares, isso em 2003, sei lá, 2002, 2003. Para pedir aulas particulares, e eu lembro da pessoa que atendeu colocando vários empecilhos. A pessoa nem tinha feito aula ainda, ela nem conhecia o nosso trabalho, e ela colocou vários empecilhos. Foi um erro total de marketing naquele momento. Total de marketing. Depois, eu lembro de eu, como professor, levar cobranças que aquela pessoa não queria ter naquele momento. E que talvez numa aula em grupo eu colocasse, porque aí era mais gente, eram mais pessoas. Então, talvez eu colocasse uma cobrança, e naquela época cobrava as pessoas como se fosse eu praticando. Eu percebi que aquilo era errado. Então, são cases que a gente vai aprendendo. E tem atitudes específicas para aulas particulares. Tá? Eu lembro do meu início das aulas em academia. Né? A gente falou aqui aulas em grupo pode ser academia, condomínio, empresa, pode ser no seu espaço. Então, eu lembro que nas aulas em academia, eu lembro, cara, a quantidade de erro que eu fazia, mas para mim foi um aprendizado enorme. Quando eu dava aula para 50 pessoas numa academia, olha isso, 50 pessoas fazendo a minha aula, me lembro nitidamente as técnicas que eu dava, tipo, o que eu estava dando. Vamos voltar para o início da live? Qual que era o meu objetivo? Lá no início, eu tinha um objetivo claro que continua até hoje, impactar a maior quantidade de alunos que eu puder. Por isso que eu tenho o objetivo de ter muitos alunos na minha escola, por isso que eu tenho o objetivo de ter muitos alunos nos meus cursos, por isso que eu tenho o objetivo de ter muitos mentorados, por isso que eu tenho o objetivo de ter muitos alunos particulares, porque, para mim, impactar a quantidade enorme de pessoas, para mim é muito especial. É o que eu tracei de objetivo. E é o que eu fazia, eu ia dar aulas na academia.
E aí eu dava aulas na academia, vamos pensar em 50 pessoas. Cara, 50 pessoas é um negócio legal. Quem está do lado de fora, e nessas academias que eu comecei dando aula, eram academias que eram todas envidraçadas. Então estava todo mundo vendo, pessoas da natação, pessoas da musculação, vendo as minhas aulas. Aquilo, para mim, era um marketing total. Cara, 50 pessoas fazendo a aula. Só que dependendo do que eu dava na aula, olha o vacilo, que na época eu não percebia. Dependendo do que eu dava na aula, às vezes podia afugentar quem estava do lado de fora. Porque as pessoas, elas pegavam elas tinham ali um pensamento que o yoga era isso, que o yoga era aquilo. Então as pessoas se afugentavam. Muitas pessoas, eu fiquei sabendo isso depois, isso não quando eu tinha 50, no início. As pessoas, elas viam a minha aula e era um erro. Elas viam minha aula e falavam assim, cara, eu não quero isso, porque é isso que eu penso do yoga. Ué, Dani, mas você não vai ser verdadeiro? Não, você. Só que eu poderia focar mais nas coisas que aquele público que eu queria que estivesse fazendo a minha aula, estivesse fazendo. Isso era um erro das aulas em grupo. Tá? Por isso que eu falo o quão importante é individualizar. Por isso que entra esse quesito de uma forma tão relevante, tão importante. Então, a gente precisa realmente entender o público, entender as necessidades, e a partir daí, como que aquele público, ele se relaciona com o horário que você está oferecendo. Então, o que dá mais resultado? Aula em grupo ou aula personal? Vamos voltar na pergunta, né? O tema da live. Cara, aula em grupo. Para eu chegar nesse patamar de ter lá 40, 50 alunos, eu tenho que entender como é o perfil de cada pessoa que vai se agregar aos horários que eu tenho. Eu falei disso numa última live. Para quem não assistiu, assista. Eu falei lá da importância dos horários, se é relevante, se tem um horário de pico, se não tem, se tem um horário que rende mais, se não tem. Então, quando a gente entende a lógica do público que a gente tem, das necessidades que eles têm, entender o perfil desse público, que horário ele se encaixa melhor, onde eu vou divulgar melhor, a aula em grupo pode ser incrível. Aí eu vou para a aula particular, eu quero dar aula particular, mas eu só quero dar aula particular às 8 da manhã. Será que o público que eu tenho ali, de pessoas querendo aulas particulares, eles não querem a aula das 6 da manhã, das 5 da manhã, das 23 horas? Será que não tem o público lá que está querendo aula 1 da manhã? E talvez eu não queira dar, beleza. Eu não queira dar, mas eu tenho que entender a lógica das pessoas que estão procurando. Então, entender o seu público melhor é algo que faz uma grande diferença. Tá? Então, assim, fazer A, B ou C, ou juntar A com B, A com C, A, B e C, cara, aí vai depender da primeira resposta que você me deu. Então, você, professora, está me ouvindo agora, ou que não ouviu no início, mas foi lá, vai depois assistir esse vídeo lá no início. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é X, eu vou usar qual ferramenta? A, e posso chegar no X. B, posso chegar no X. A e B, A, B e C, escolha. Aí vai depender do seu objetivo e do seu perfil. Tá? Isso vai fazer com que você trace o caminho que você vai seguir, as ferramentas que você vai usar para isso. Tá bom? E aí tem, então, você traçou um objetivo, você realiza ações, essas ações, elas vão fazer com que você, a partir do momento que você, com o objetivo traçado, as ações estratégicas traçadas, você começa a agir e começa a ir num sentido correto, o que vai gerando em você? Um mindset. Você vai ter um mindset tipo, cara, agora eu vejo que é possível. Eu começo a entender que é possível. E aí, quando esse mindset está traçado, você chega ao seu sucesso. Então, são 4 etapas aí. 4 etapas, tá? Agora, objetivo, você gera ações. Essas ações, com certeza, se estão bem, objetivo traçado, dentro desses itens que eu falei lá no início. Depois, você pega ações totalmente organizadas numa estratégia.
você vai gerar um resultado. Isso vai proporcionar a você um mindset real, assim, mindset vencedor. E com esse mindset vencedor, aí você gera o sucesso. O que é sucesso? O que você traçou como objetivo. Quando você atinge esse objetivo, você atingiu o seu sucesso. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Fica aí a sugestão. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores. Tem muita coisa que eu trago aqui nesse perfil. Compartilhe com aquele professor, com aquela professora que você acredita que precisa ouvir, que precisa mudar a história, que às vezes está desanimado, ou que ainda não está tão empolgado, começou agora na carreira, ou está para começar na carreira. Manda para essas pessoas. Não tenha dúvida que você vai compartilhar. Não as enxergue como sua concorrente. Enxergue-as como pessoas que vão contribuir com você, com o seu trabalho, a fazer com que o yoga, não importa o tipo, chegue ao coração da maior quantidade de pessoas possível. Tá bem? Então compartilhe, assista os vídeos anteriores, está lá dividido por tema, escolha o tema que você acha mais pertinente para a sua realidade e vamos juntos chegar a um sucesso incrível como profissionais, como professores de yoga.